Nós vivemos numa biosfera onde micro-organismos de vária natureza passam de uma espécie para a outra. E é assim que, de vez em quando, um micro-organismo, neste caso um vírus, que vive numa espécie diferente da nossa, pode ser num morcego, pode ser num dromedário, pode ser num gato selvagem, atravessa a barreira da espécie e adapta-se a uma nova espécie. Quando isso acontece, para nós é um vírus novo. É um vírus que não conhecemos. E, habitualmente, é um vírus agressivo, o que é pouco adaptado ainda à nossa espécie. Foi assim que este apareceu. Não se sabe exatamente qual foi o animal que transmitiu na China pela primeira vez, digamos assim. Há a hipótese do reservatório fundamental ser o morcego, mesmo isto é posto em dúvida, não sabemos ainda. Mas aconteceu isso que acontece frequentemente, e esta vez foi o coronavírus. Bem, antes de mais, como os vírus são novos, ou sempre que o vírus é novo, há um grau de incerteza em relação à natureza desse vírus. Portanto, nós adotamos como fórmula útil que este vírus transmite-se de uma forma semelhante ao vírus da gripe. Mas todos os dias vamos aprendendo subtilezas e ajustamos este modelo a um modelo mais real, que é deste vírus específico. Portanto, ao dizer que este transmite de uma forma semelhante ao da gripe, quer dizer que ele transmite-se essencialmente através das gotículas das nossas secreções respiratórias, e é eficaz se a transmissão for metro e meio. Porquê? Porque depende da densidade de vírus dessa gotícula. E, portanto, quando mais próximos, mais densa é o projétil, digamos assim, e também é verdade, pelas mesmas razões, que uma pessoa que tem sintomas muito ténues transmite muito menos, não é? Transmite muito mais a pessoa que tem uma situação muito exuberante, não é? E, portanto, está sempre a aspirar e a tossir e, portanto, está sempre a expelir vírus. Bom, aqui tem havido uma grande confusão na imprensa entre taxa de mortalidade e taxa de letalidade, não é? Quer dizer, enfim, neste momento os cálculos têm variado, mas neste momento deve situar-se entre 2,5 e 3 a taxa de letalidade. A taxa de letalidade quer dizer o número de pessoas que morrem em função dos que estão doentes, não é? A taxa de mortalidade é pessoas que morrem em função da população daquele país. Portanto, 3% de taxa de mortalidade é uma calamidade. 3% de taxa de letalidade não é grande coisa, mas é muito menos que o coronavírus que provocou a SARS há cerca de 20 anos atrás. Os sintomas são muito semelhantes a um sintoma da gripe, até às vezes de uma constipação, não é? Nos casos mais ténues, porque grande parte dos casos são casos ténues, são uma pequena percentagem que são casos sérios. E, portanto, os sintomas podem ir de uma simples constipação até a uma gripe um pouco mais óbvia, com sintomas, e habitualmente sintomas são febre, tosse, enfim, nos casos mais graves, falta de ar, insuficiência respiratória. Em relação à reinfecção, o que acontece é que há casos descritos, para já na China e no Japão, em que aparentemente reaparece o vírus. Não se sabe ainda explicar o fenómeno, há muita especulação à volta disso, mas é preciso dizer que, se acontece, são situações pouco frequentes, não contam nos cálculos que fazemos e nas defesas que devemos ter em relação a este tipo de fenómeno. Bom, há muito trabalho neste momento nessa direção. Naturalmente, toda a gente quer uma vacina, como se deve compreender. Dos Estados Unidos, há cerca de uma semana, diziam-nos que dificilmente seria este ano ainda. Há notícias mais recentes de, digamos, grupos de investigação
um pouco mais atrevidos que nos dizem que possivelmente será mais cedo, mas é difícil de prever. Não será possivelmente nos próximos meses. Depende muito do nosso sistema imunitário. Não é? O sistema imunitário faz parte das nossas defesas. Não é? Se uma pessoa com a idade, o nosso sistema imunitário enfraquece. Não é? Se tomar uma vacina hoje, a resposta não é tão boa como se tomar a vacina no seu caso. Não é? Porquê? Porque o meu sistema imunitário já envelheceu e o seu ainda está jovem. Não é? E, portanto, a resposta ao sistema imunitário é fundamental. Portanto, o sistema imunitário torna-se mais frágil à medida que a pessoa envelhece e torna-se frágil naquelas circunstâncias que a pessoa tem doenças fragilizantes, não é? Que são habitualmente as doenças de foro respiratório, doenças crónicas como a diabetes, as doenças cardiovasculares, mas fundamentalmente o que há é esta fragilidade de resposta imunitária e, no caso de doenças pulmonares, uma vulnerabilidade pulmonar específica, uma vez que isto é uma doença, não é, que afeta principalmente os pulmões. Depende da fase em que está esta epidemia em termos nacionais e globais. E isso é muito importante distinguir. Há uma primeira fase, vamos falar, por exemplo, de Portugal. Há uma primeira fase em que nós começamos a ter casos importados. E temos, além de casos importados, há uns casos que resultam de contacto direto com casos importados. Quando isto acontece, nós estamos na fase de contenção. Ou seja, os casos aparecem, mas não sabemos quem são, de onde vieram e de onde adquiriram a doença. Não é? E, portanto, chamamos isto de contenção na medida que conseguimos controlar a situação. Nesta fase, o que é que nós podemos fazer como cidadãos? Podemos estar atentos às pessoas que vieram daqueles países que estão numa fase diferente, numa fase em que o vírus circula na comunidade de uma forma sistémica, de uma forma sustentada. Assegurar que se temos contato com essas pessoas e se adoecemos, estar atentos para permitir que a Autoridade de Saúde Pública identifique todos esses casos, é? Os casos importados, os contatos de casos importados. A nossa contribuição limita-se a isso. Porquê? Porque o vírus, de facto, não circula na comunidade de uma forma sustentada. Portanto, não podemos apanhar em sítios, não podemos apanhar o vírus sem saber onde o apanhamos. Não é? A fase seguinte é quando essa contenção não funciona e, portanto, o vírus começa a circular na comunidade de uma forma sustentada e as pessoas adquirem a doença, são infectadas sem saber exatamente aonde. E nessa altura é que nós precisamos de ativar o nosso plano de contingência. Não é? É verdade que o país está preparado, não só quando os serviços de saúde estão preparados e a autoridade de saúde estão preparadas, quanto as pessoas, as famílias, as empresas, as associações estiverem preparadas também. E estarem preparadas é ter o seu plano de contingência. O plano de contingência, claro, para um país é uma coisa complexa, ou até para uma grande organização é uma coisa complexa. Agora, para a pessoa e para a família, é mais simples. Os planos de contingência são sobre alguma coisa que pode não acontecer. E, portanto, é preciso ter um plano de contingência, é preciso saber quando ativá-lo. E, portanto, todos nós, família, local de trabalho, temos que ter o nosso plano de contingência. São dois. O primeiro é proteger-nos da infecção. E o segundo é o que fazer se algum de nós adoece. Portanto, isto deve ser pré-planeado. Não é? Ou seja, como é que eu me protejo? Protejo de duas formas, fundamentalmente. Primeiro, distanciamento social. Não é? O professor Ricardo Jorge, não é? Foi professor de saúde pública há 100 anos, e que há 100 anos, em relação à gripe pandémica de 1918, escreveu: não me toquem com coisas tão polutas como beiços e dedos. Não é? Portanto, distanciamento social é mantermos distâncias.
não há beijinhos, não há abraços, não é? Se eu tenho um elevador no meu prédio, nós combinamos entre nós que é uma família de cada vez, não é? O elevador é muito apertado, não é? Portanto, há um conjunto de atitudes que obviam que eu me aproximo demasiado, não é? De uma pessoa que eventualmente possa ser transmissora do vírus. Não é? Isso é uma das circunstâncias. A segunda circunstância tem a ver com não adquirir o vírus de outra forma, que também é possível, apesar de ser menos eficaz que a primeira, esta, né? Que é adquiri-lo por tocar em superfícies que estejam contaminadas com o vírus. Essa pessoa deve ser afastada das outras, mas isso tem uma dinâmica própria, tem uma logística própria, manter essa pessoa afastada, não é? Se temos uma pessoa com certa idade, ainda por cima com alguma doença crónica, nós devemos protegê-la com mais vigor, não é? Portanto, essas são, por exemplo, se no meu prédio morar um casal com certa idade, que tem alguma doença, está isolado, não tem filhos próximos, nós podemos ajudá-lo a fazer as compras do supermercado, não é? Para não expô-los tanto. Isso faz parte do tal plano de contingência. Quando o vírus circular de forma sustentada na comunidade. Como é que eu sei isso? A Direção-Geral de Saúde vai dizer-nos, não é? Olha, o vírus começou a circular de uma forma sustentada na nossa comunidade e sabemos também porque o número de casos, ao contar desta fase de contenção, aqui é 1, 2, 3, 1, 5, 7, 8, passa a ser 1, 17, 300, não é? Há uma explosão do número de casos. Nessa altura sei que, em princípio, como o vírus circula, eu posso ser infectado em qualquer lado e, portanto, nessa altura tenho que me proteger. Se olhar para a Itália, nós estamos agora a importar da Itália, fundamentalmente, não é? Mas se olhar para a Itália, o foco está no norte. No fim de semana passada, não houve jogos de futebol em Milão, não foram permitidos para as pessoas nos juntarem, mas houve em Nápoles. Ou seja, não é? Em termos de epidemia, não há um país, há vários países, não é? Porque não infecta igualmente o país no seu conjunto. Há parte da Itália que estão em fase de tentar minimizar os efeitos de uma curva epidémica que estabeleceu, a outras partes da Itália estão em fase de contenção, estão a importar casos, estão buscando a contenção, não é, no fundo. Se olhar para a China, não é, há um número grande de províncias da China que tiveram muito poucos casos, não é? Dos 3.000 mortos da China, 2.800 são na província do Hubei, não é? Portanto, quando dizemos que um país tem uma onda epidémica, não é o país inteiro necessariamente. E isso é importante conhecer. Devido ao chuveirinho italiano, não é? Esta exportação do norte da Itália, o número de casos em Espanha, em França, na Alemanha, tem aumentado muito nos últimos dias. Eles ainda estão em contenção, não é? E esperemos que estejam assim muito tempo, não é? Porque qual é o risco? Se temos mais um exportador da dimensão de Itália, o número de vírus importados é tão grande que é difícil fazer o controle, fazer a contenção, não é? E, portanto, daí a OMS tem sido cautelosa, porque, no fundo, os grandes exportadores são 4. É a Coreia do Sul e a China, o Irão e a Itália. Não é? Enquanto forem 4, nós temos esperança que possa ser contida nos outros países, não ter uma curva epidémica em todos os países europeus. Se esse número de 4 se duplica, não é? Então, quer dizer, a exportação de vírus é tão intensa que o exercício de contenção, apesar de possível, é mais difícil. São sempre um conjunto de circunstâncias difíceis de investigar, não é? E habitualmente tem a ver com a forma como aparece a doença. Se aparece uma pessoa que tem sintomatologia não muito intensa e que é socialmente muito ativo, não é?
vai jantar com um conjunto de pessoas, vai dançar à noite no clube, quer dizer, tem uma atividade muito grande. E se houver descuido da parte das pessoas, ter sintomas e não telefonar para a saúde 24 lá do sítio, não é? Saber, com circunstâncias dessas, não conseguimos fazer a contenção. Portanto, não é um fator, não é um erro, não é uma debilidade, não é uma fragilidade, é um conjunto de circunstâncias que fazem que a contenção falhe, não é? E apesar disso, repara, apesar da exportação chinesa, que foi grande, não é? Apesar da exportação italiana, que é, como se nota, não é? Intensa, não é? Temos aguentado, os países europeus têm-se aguentado ainda, não é? Não passamos ainda em nenhum outro país europeu, apesar do aumento do número de casos, para uma situação de transmissão sustentada na comunidade. Como é que vai evoluir? Não sabemos. Em termos de saúde pública e Serviço Nacional de Saúde, nós estamos melhor que a maior parte dos outros países, não é? Agora, tudo depende da intensidade, não é? Da importação, não é? Se houver vários países a exportar como a Itália, não é? Ficamos um pouco cercados, não é? Em termos da intensidade dos vírus importados, não é? Se mantivermos a situação atual, é possível ainda conter e não ter um foco tão intenso como aquele que experimentamos na Itália ou no Irão. Portanto, não se podem fazer previsões, porque os fatores são múltiplos e não podem ser todos antecipados, não é? Mas podemos preparar-nos, não é? E preparar não só o país ter um plano de contingência como tem, mas as pessoas, as famílias, as empresas, as escolas, as associações terem também o seu plano de contingência, saberem como construí-lo e ativarem no momento preciso.